Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional poderoso. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Como está a expectativa do seu coração? Você está feliz com Jesus? Aleluia. Estou muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito nesses dias. Estou muito feliz com aquilo que Deus está por fazer nesses próximos dias. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Eu já profetizo sobre a tua vida um dia sobrenatural. Amém? Hoje é sexta-feira. Hoje eu vou ministrar um culto na Global Fire. Você que está no nosso canal profético ou lá no grupo do Telegram, o link do culto vai chegar para você. Você vai assistir diretamente pelo YouTube, né? Então, eu vou estar fazendo um culto hoje sobre cura interior. Se eu fosse você, não perderia por nada. Hoje vai ter um tempo de confronto. Eu vou falar muito sobre, a área emocional. Vou falar muito sobre algumas feridas. Então, eu quero convocar você a estar no culto comigo no dia de hoje. Então, eu vou gastar bastante tempo hoje falando. Então, vai ser praticamente uma aula seguido de uma ministração de cura interior poderosa, né? Quebra de cativeiros. Então, você que deseja, conhece alguém que precisa, né? Vai ser uma aula poderosa. Então, vai ser poderoso. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, chega o link do nosso culto, ou você acessa diretamente pelo YouTube da Global Fire, que é lá, né? O nosso canal do YouTube, você acessa diretamente por lá, vai estar lá ao vivo, ou você entra nos nossos grupos e o link chega um pouquinho antes das 7. O link chega e eu quero convocar você para estar no nosso culto. Hoje eu vou ministrar sobre cura interior, tá? Então, vai ser só um louvor e eu já vou entrar na palavra e eu vou gastar bastante tempo ali na palavra, trazendo uma aula poderosa para você sobre cura interior, ensinando, e aí no final eu vou fazer um tempo de cura interior e vai ser poderoso, tá? Vai ser muito poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma tremenda, de forma avassaladora. Então, hoje o culto vai ser um pouco diferente, né? O Espírito Santo trouxe uma dinâmica diferente. Então, aumenta a expectativa do seu coração, que nós vamos viver hoje um estrondo de glória. Hoje às 19 horas, já coloca aí no seu alarme para você não esquecer, tá? Hoje eu vou dar praticamente uma baita de uma aula sobre cura interior. E no final eu vou estar ministrando. E nós estamos debaixo de uma atmosfera de cura. Eu já orei hoje na madrugada pedindo para o Senhor, certo? Vai ser hoje poderoso, poderoso, poderoso. Obrigada, meu querido, amado esposo. Amém? Culto hoje às 19 horas no YouTube, lá pelo canal da Global Fire, tá? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus, estou muito animada, né? Com muitas expectativas para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Vamos orar. Nós já estamos quase acabando o livro de Números. Agora é Números 35. E aí a gente vai entrar em Números 36. Do Pentateuco. O que é o Pentateuco? É o livro de Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. E aí vem o último que é... Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver sim, em ordem aqui pra você. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, nós vamos agora entrar no último livro do Pentateuco. Quem que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros escritos por Moisés, tá? Então, aí Deuteronômio é um livro poderoso. E aí nós vamos entrar numa outra era, né? A era que aí vem a liderança de Josué. Então, esses 5 primeiros livros aqui, certo? O Deuteronômio tem 34 capítulos. Aí a gente termina o Pentateuco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então hoje é o capítulo 35. Aí depois, amanhã nós vamos ler o 36. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos por mais uma madrugada. Que o Senhor Jesus possa falar conosco de forma avassaladora. Espírito Santo, eu chamo a tua glória, a tua presença manifesta sobre esse devocional. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que nós temos de te adorar nessas primeiras quase 3 horas
do dia. Obrigada pelo privilégio que nós temos de dar um culto ao Senhor todos os dias. Que o Senhor continue fazendo, falando, expandindo a nossa consciência para ter mais comunhão com a Tua glória, com a Tua presença. Jesus, nos ajuda a caminhar e a nos submeter a cada dia mais. Que o Senhor possa abrir os céus sobre esse devocional e falar conosco de maneira poderosa. Se Jesus, nós já consagramos esse mês profético a qual nós estamos entrando, o mês de Elu, o último mês do calendário. Nós te glorificamos, Pai, por mais uma estação, Pai, que o Senhor nos coloca. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, e damos, Pai, todo júbilo de glória, aleluia. Todo júbilo, Senhor Deus, de exaltação e adoração ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te glorificamos e te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Queridos, presta atenção. Hoje nós estamos, vou abrir o meu calendário profético aqui, o calendário hebraico, certo? Glória a Deus. Se você olhar, ontem teve lua. Sim, Ontem teve lua. E aí você vai ver que ontem, ao pôr do sol, nós entramos no calendário de Elu. O que é o calendário de Elu? É o último mês do calendário. Aí nós vamos entrar no próximo mês, em setembro, aí nós já entramos em Tishrei. Esse mês, que começa um novo ano. Então, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês hoje sobre o mês de Elu. O mês de Elu é o último mês, ou seja, o Senhor está no campo, sobre retorno, sobre esse arrependimento. Principalmente esse mês é sobre arrependimento, tá? Então nós estamos 50 dias de intercessão no tribunal de Deus, pedindo para o Senhor reparar as coisas, com o coração rendido ao Senhor. Então, mais que nunca, aproveita essa campanha a qual nós estamos, para pedir perdão, para pedir para Deus ajustar, para pedir para Deus alinhar coisas dentro de você. Amém? Glória a Jesus. Vamos comigo aqui no capítulo 35, cidade para os levitas. O Senhor disse a Moisés, junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, ordene aos israelitas que das propriedades que recebem por herança, dê algumas cidades para os levitas morarem. Entregue também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas, e as terras ao redor servirão de pasto para o seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessa cidade se estenderão em todas as direções por 450 metros a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem da cidade. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar salvo. Então, o que era a cidade de refúgio? Era um local aonde a pessoa que cometeu algo, matou alguém sem querer, por acidente, fosse para lá, tá? Além disso, dei a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com as pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. Aos tribos maiores darão mais cidade aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidade aos levitas. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do Rio Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem.
Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar a pessoa, é assassinato, e o assassinato deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia a outra pessoa, fica à espreita dela e a empurra ou joga contra um objeto perigoso, ela morre. E se alguém odeia a outra pessoa e fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade ou jogar algo que acertar a pessoa acidentalmente ou sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador. O parente mais próximo da vítima, a comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio, para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio, o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O assassino deverá ficar dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem o resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados e jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte para sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra que vivem não seja contaminada, pois o assassino contamina a terra. Olha que forte isso aqui. O assassino contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contamine a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali, e sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Então nós estamos vendo aqui, tá? Presta atenção. Nós estamos vendo aqui que Deus, pediu para instituir essa cidade de refúgio, certo? Para que quando alguém de uma forma, sem querer, tirasse a vida de outra pessoa, fosse para essa cidade até ter o julgamento e para que a família dessa pessoa que morreu não viesse assassinar ou se vingar antes do julgamento. Então, para que era a cidade refúgio? A cidade refúgio era um lugar, onde você tinha ali um respaldo. Então, na cidade de refúgio, não podia cometer nenhuma dessas coisas, porque as pessoas conheciam a cidade de refúgio, é um local de refúgio, de proteção, certo? Então, quando alguém assassinava alguém sem querer, tirava a vida de outra pessoa sem querer, essa pessoa corria ali para a cidade de refúgio, certo? E aí eu quero trazer o profético para você desse texto, tá? Eu quero que você entenda que nessa época, queridos, a Bíblia fala de olho por olho, dente por dente, tá? Então, você vai ver aqui, que quem ia lá e tirava a vida de outra pessoa, alguém ia lá e tirava a vida dessa pessoa, certo? Então, a cidade de refúgio é um lugar de tratamento, tá? Então, onde é hoje a nossa cidade de refúgio? A nossa cidade de refúgio é na presença de Deus.
Então, todas as vezes que a gente faz algo errado, todas as vezes que a gente precisa ser moldado e tratado por Deus, nós vamos para um tempo de refúgio. E esse refúgio a gente chama de alinhamento, amém? Então, às vezes a gente passa por essas estações onde Deus está trazendo alinhamento. Então, é como se nós estivéssemos na cidade de refúgio. E essa cidade de refúgio é onde Deus está o quê? Nos alinhando, Deus está nos tratando, Deus está nos confrontando. Mas se você é orgulhoso, se você é altivo, se você é soberbo, como que Deus vai trazer para você o confronto? Amém? Esses dias atrás eu tive um sonho e Deus me fazia pegar numa pessoa assim e falava: você precisa passar no Vale de Jaboque, porque senão você vai perder o seu ministério. Então eu estava segurando uma pessoa e eu sacudia essa pessoa e falava assim: Deus mandou eu te dizer, você precisa passar no Vale de Jaboque, senão você vai perder o seu ministério. E o que eu entendo? Você precisa entrar na cidade de refúgio, você precisa de um tempo de tratamento, você precisa de ser ajustada por Deus, para você não perder aquilo que está nas suas mãos já. Então muitas vezes eu vejo pessoas retrocedendo, fracassando, porque estão fazendo, mas não estão indo na cidade de refúgio. E a cidade de refúgio é um alinhamento com Deus. A cidade de refúgio queridos, Jacó, quando ele passa pelo Vale de Jaboque, Deus ele vai tratar com o caráter dele, Deus vai tratar com ele, porque ele queria a bênção. Então ele luta por aquilo que ele tanto deseja, e ali é um Peniel, ali ele luta face a face, ali ele tira todas as suas máscaras, e ali Deus trata ele. Agora você não vai chamar mais Jacó, agora você vai chamar Israel, porque você lutou face a face com Deus, amém? Então nós precisamos entrar na nossa cidade de refúgio. Então, de tempo em tempo, Deus precisa fazer um alinhamento dentro de nós. Ninguém se isenta desse alinhamento. Amém? E, queridos, como que Deus vai fazer um alinhamento conosco se nós não somos humildes para escutar e para acatar o que o Espírito Santo está fazendo? Então, tem gente que odeia ser corrigido, tá? Se você odeia ser corrigido, odeia ser exortado, você é orgulhoso. Se você não consegue admitir que está errado, admitir que realmente você errou, você é orgulhoso. Amém? E nós não podemos ter esse orgulho, porque com esse orgulho a gente não consegue. A gente não consegue. Se ao ser corrigido você se esquiva, você se esconde, você não aceita, você fica com raiva, você se rebela, você começa a comentar com outras pessoas, você é rebelde. Agora, quando nós somos confrontados, nós precisamos falar assim: uau, deixa eu analisar o que essa pessoa está falando para mim. Realmente, eu me comportei dessa forma, eu preciso ser mais, maleável, eu preciso mudar a minha conduta, amém? Certo? Então, Deus, ele quer tratar, certo? Ele quer tratar tudo aquilo que está desalinhado dentro de nós. Então, a gente sabe que aqui as pessoas iam para a cidade de refúgio, uma vez que elas cometiam um erro acidentalmente. E aí, quando a gente vê a cometer algo acidentalmente, é como se fosse o pecado. O pecado, você pecou sem querer. Mas quando a pessoa matou porque quis, ela cometeu uma transgressão. E a forma que Deus vai trazer o alinhamento para a transgressão e o pecado é diferente. Então, essa cidade de refúgio era para quem pecava, principalmente nesse âmbito de tirar a vida de alguém acidentalmente. Então, Deus não vai tratar o seu pecado que foi feito, que foi praticado sem querer, de uma forma, e Deus não vai tratar da mesma forma a transgressão que foi feita por querer. Então Deus ele vai tratar cada uma dessas categorias de pecado de forma diferente. Por quê? O pecado é algo que você faz sem querer. Por isso que chama pecado. A transgressão é aquilo que você faz sabendo que é errado. Então a pessoa que é um assassino, ela está transgredindo, porque ela sabe que aquilo ali é errado, certo? Então Deus ele quer tratar conosco em todas as esferas. Por isso que a gente tem que ter um coração exposto. Então não adianta a gente falar: eu estou com Jesus, mas você se continua pecando em algo que você sabe que Deus aborrece a Deus, você está transgredindo. Você está se comportando como o assassino que faz sabendo que é errado, tá? Talvez você não está praticando um assassinato, mas talvez você está assassinando a sua vida espiritual, você está assassinando o seu ministério, você está assassinando você está assassinando alguma área da sua vida. Amém? Quem é meu aluno sabe, pecar é errar o alvo, transgredir é
Errar propositalmente. Errar sabendo que é errado, tá? Então, o que eu quero ensinar para vocês no dia de hoje? Nós podemos estar pecando, transgredindo ou agindo através da iniquidade. E a iniquidade é a coisa mais perigosa que tem, porque iniquidade você não vê. A iniquidade, toda pessoa que é iníqua, ela está debaixo de um excesso de cegueira e de orgulho, a qual ela acha não, que aquilo ali não tem nada a ver. Porque é algo que ficou torto dentro dela e ela já perdeu o sentido do que é certo e errado, tá? Então, quem que é o iníquo? O iníquo é aquele que ou pecou demais naquela prática, ou já vem de um berço onde aquela prática é comum dentro da sua família, então para ele aquilo ali não é algo errado, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra você uma iniquidade. As pessoas, talvez você nasceu num lar que jogar e apostar é normal. E pra você aquilo ali não tem nada a ver. Porque você nasceu num lar que fazer jogo do bicho, jogar na loteria é algo normal. É algo que é praticamente uma cultura da sua família. Então isso aí é uma iniquidade, porque você não tem dentro de você uma consciência do que é certo ou errado. Isso aí somente com uma visitação da glória de Deus para que isso aí seja destronado e você consiga reconhecer que isso aí é errado, tá? Então é assim, às vezes a gente nasce dentro de um lar onde tem uma cultura muito grande de fofoca e você acha que não fofoca. Você fala, não, cara, jamais, eu não fofoco, eu não falo mal de ninguém. E talvez isso aí já está impregnado dentro de você, está dentro do seu DNA. Você fala, não, mas ele não é desse jeito, não é dessa forma, mas está ali. Então, a pessoa para reconhecer o erro dentro da iniquidade, ela precisa ter uma intervenção de Deus. Ou alguém com muita autoridade espiritual, como o profeta Natan chegou para Davi e falou assim, Davi, olha o que você está fazendo. Aí o profeta Natan vai dar o exemplo para Davi, Davi, olha o que você está fazendo. Aí deu o exemplo, né, do cordeiro. Você tem um monte, né? Tinha alguém que só tinha um cordeirinho. Tava falando o quê? Do esposo de Betseba, certo? E aí ele ali, a ficha dele cai. Porque era um profeta de Deus, com uma voz profética, né, trazendo para ele a exortação, a correção. Amém? Então Deus, ele quer tratar a gente. Ou na olaria, a olaria é quando ele está mexendo, ele está trazendo, né, identidade para nós. Quando é no Vale de Jaboque, queridos, eu vejo que é sobre trazer para nós o nosso chamado, trazer para nós a nossa bênção, o nosso legado. Então não tem como, Deus quer mexer na estrutura, tá? Então não tem como a gente continuar com alguma coisa desalinhada. Toda vez que Deus nos levar para uma nova estação, Ele vai precisar apertar um parafuso que está desalinhado. Toda vez que Deus nos levar para um novo nível, Ele vai precisar ajustar algo em nós, Ele vai precisar tirar algo em nós. Amém? Certo? A gente não pode negociar com Deus aquilo que Ele já nos mandou tratar. A gente não pode negociar com Deus aquilo que Deus já falou que não tem que ser tratado. E eu quero que você entenda. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar um legado, mas você vai ter que se submeter ao tratamento de Deus. Você vai ter que se submeter ao tratamento de Deus. Você vai ter que submeter ao tratamento de Deus. Então não dá para negociar com Deus aquilo que Ele pediu para você tratar. E tem coisas na sua vida que só vão desatar quando você tratar essa área. Quando você começar a se posicionar de forma diferente. Tem coisas que só vão romper na sua vida quando você parar de tolerar certas coisas. E eu sei que tudo isso é difícil porque às vezes a gente tinha algo na alma, uma ferida, uma dor, uma dependência, e isso tudo tem que ser arrancado, amém? Então a gente não pode negociar aquilo com Deus que Ele já mandou a gente tratar, que Ele já mandou a gente, né, corrigir, certo? Então existem muitos processos que Deus está tratando você. Talvez Deus está tratando com você sobre essa ambição por influência, essa ambição por posição espiritual, essa ambição por aparecer espiritualmente, essa ambição por dinheiro, essa ambição pelos prazeres da carne. Então, tem coisas que talvez você já parou de fazer, mas existe talvez dentro de você um desejo desregrado para algo, certo? E queridos, você sabe, quanto maior for o seu nível de arrependimento, quanto maior... Deixa eu trazer aqui uma chave poderosa para você, tá? Você vai ficar de cara. Os profetas que mais vão profetizar genuinamente é aqueles que têm um nível maior de humildade. Quanto mais rendido for uma pessoa em Deus, quanto maior for a humildade de uma pessoa, maior é a revelação profética que essa pessoa vai ter do Senhor.
maior nível de humildade, maior sonhos proféticos, maior revelação, mas precisa aprender a ser humilde, precisa entrar nesse local de humildade, certo? Porque, gente, o profeta ele já tem uma certa tendência a ser altivo, porque, imagina, Deus fala na boca dele, por isso que o profeta ele precisa ser alguém tratado, ele precisa ser alguém curado, ele precisa ser alguém rendido, e quanto mais rendido ele é, maior é o nível da manifestação de Deus sobre a vida dele, tá? Então, o que eu quero trazer para você? A gente não pode negociar com Deus aquilo que já deveria estar sendo tratado. E esse negócio, uma hora Deus vai me mudar. Não, é você que tem que expor para o Senhor. A gente não pode esperar uma coisa sobrenatural acontecer para Deus tratar aquela área. Deus, essa área minha aqui é torta, é suja, é bagunçada, é promíscua. Eu preciso que o Senhor trata, que o Senhor cura, que o Senhor santifica, que o Senhor alinha. Amém? Certo? Porque, queridos, quem não é tratado, quem não se submete, ele vai contaminar território. Pode prestar atenção. Aonde tem uma pessoa ferida da alma dentro de uma igreja, é aonde vai sair toda a confusão, é da onde vai sair toda a fofoca, é da onde vai sair toda achismo, diz que me diz que. Sempre sai de um coração que se sente inferior aos outros, sempre sai de um local. As maiores brigas, desavença, fofoca, intriga, bagunça, facção, sai de alguém que se sente inferior ao local, de alguém que... Gente, é sempre assim, por isso que eu falo, se você não for tratado, você vai contaminar o ambiente. Você vai contaminar o ambiente porque você se ofende com algo que nem tinha ofensa, mas o diabo fez você entrar debaixo de um lugar de ofensa onde não era ofensa, era só uma correção de um líder, de uma líder. Mas você se ofende por causa do nível de ferida, de rejeição, ferida, de abandono que você não deixa Deus tratar. Então, por isso que eu vou trazer hoje às 19 horas, vai ter um culto poderoso e eu vou falar sobre ferida. Eu vou falar sobre cura interior, vou ministrar, então eu vou gastar bastante tempo ministrando vocês. Então, um ferido lambe o outro, eu tenho esse ditado, um ferido lambe o outro. Um ferido, ele se associa com o outro. Presta atenção nisso. Um ferido lambe o outro. E aí um ferido que não se permitiu ser tratado, ele vai encontrar no radar aquele que tem uma essência parecida com a dele. E aí, dali começa uma facção, dali começa um diz que me diz, dali começa algo malévolo. Por quê? A pessoa não se permitiu ser tratada. E ela vê tudo na perspectiva da ferida dela. Ela vê tudo. Queridos, o ferido, ele vê tudo na perspectiva da ferida. Agora, uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela é tratada por Deus, a perspectiva dela sempre é boa. Ela nunca vê as coisas ruins numa pessoa, ela sempre tenta enxergar a pessoa na ótica de Deus. Ela sempre tenta enxergar um sistema na ótica de Deus. E ela sempre as expectativas dela são as melhores, porque é o ângulo que ela vê. Então, se tem gente vendo problema em tudo, se tem gente toda hora entrando nesse local da ofensa, o que significa? É uma pessoa que está toda hora vendo tudo, o mundo, as coisas na perspectiva da ferida. E aí essas pessoas vão ser as mais prejudiciais para um ministério, para uma empresa, para uma família. Você pode ver na família, ali, aquela pessoa mais problemática é a que mais precisa de cura, mas talvez ela não está nesse ambiente de cura, não conhece Jesus, e está tudo bem. A gente só tem que orar e interceder para que a hora dessa pessoa chegue, mas quando a gente está dentro de um ministério, em que a gente vê uma pessoa que às vezes vive cheia de confusão, vive, emburra, fecha a cara, fica oprimida, muda o comportamento para chamar atenção, porque está se sentindo isso. Gente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica pedindo validação, tá? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica toda hora, certo? Ou tá tudo bem, você tá com raiva de mim? Eu fiz... Não, gente! Você tem consciência, você pensa por si só, você sabe que você não fez nada de errado. Mas o problema é que a pessoa está vendo tudo pela ferida. A pessoa está enxergando todas as coisas, ela está sentindo o mundo, ela está experimentando o mundo pela ótica da ferida. E não por uma via normal. Porque se fosse uma via saudável pela do Espírito Santo, eu jamais imagino. Gente, eu jamais imagino que alguém está chateado ou magoado. Por quê? Para mim eu não fiz nada. Mas se o diabo foi lá e colocou o louco na tua cabeça, em que vamos esclarecer as coisas. Não foi desse jeito. Você viu num ângulo errado. Espera aí que tá tudo errado. Por isso que a gente precisa aprender por limites.
mas também precisamos ser pessoas curadas. Porque senão toda hora, queridos, toda hora você vai entrar no lugar da ofensa. E, gente, eu quero ensinar vocês. Você precisa sair desse lugar, esse local da ofensa. É uma armadilha de Satanás. Esse local que se alguém está conversando e fala algo e você acha que aquilo ali é para você e você vai lá, se fecha dentro da sua casca, fica chateado, emburrado, chateado, porque você acha que aquilo é para você. Deixa eu falar para você. O mundo não gira em torno de você. E pode ser que alguém fale algo para pegar em você, mas deixa eu te falar, na maioria das vezes, 99% das vezes, não é. Mas a pessoa que é ferida, ela acha que aquilo está sendo conversado para ser jogado na cara dela. A maioria. Então, é muito difícil, por isso que eu falo, queridos, uma pessoa que é águia, ela não consegue andar com uma pessoa que é ferida, é uma pessoa difícil, não dá conta, é atraso de vida. A gente precisa esperar essa pessoa ser tratada, curada, porque não dá certo. Toda hora é picuinha, diz que me diz, que é confusão, é uns trem desalinhados. Por isso que eu falo, você precisa ajudar o ferido, mas você precisa confrontar a ferida dele e pedir, falar assim, olha, muda de comportamento. Porque, queridos, uma pessoa ferida, uma pessoa que só vê o mundo por essa ótica, é pesado de carregar. Então nós precisamos... Você que conhece alguém que é assim, convida para o culto de hoje. Hoje eu vou trazer um confronto poderoso sobre cura interior. Então, a pessoa que ela é ferida, a pessoa que ela não se permitiu ser tratada por Deus, ela contamina o ambiente. Ela contamina o ambiente. Por exemplo, tem pessoas que são ardilosas, elas vêm semear contenda e divisão. E às vezes, numa fala, de um jeito, olha, então, eu fiquei sabendo que falaram isso. Ela joga sorrateiramente um comentário. E aí, para o quê? Para colocar veneno no seu coração, e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente precisa ter um discernimento espiritual aguçado. E toda vez que você vê alguém tá tentando fomentar veneno no seu coração, você precisa frear essa pessoa e falar assim, fulano, e eu falo desse jeito. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A minha casa é um lugar de paz. E eu, de verdade, não quero saber disso, daquilo outro. Aqui é um lugar onde eu tenho paz. E se você estiver fazendo o papel de Satanás, porque Satanás ele não consegue atingir meu coração. Mas se você está sendo usada pelo diabo para atingir meu coração, para envenenar meu coração, você não vai poder mais ter comunhão comigo. Você não vai poder mais estar dentro da minha casa. Você não vai poder mais ter esse nível de intimidade comigo. Porque se toda vez que você chega, você quer trazer um diz que me diz, que uma coisa, e às vezes nem foi desse jeito, mas a pessoa interpretou dessa forma, porque, gente, muito cuidado com quem vem trazer as coisas para vocês. Porque, queridos, às vezes você estava ali naquele momento do que aconteceu algo, você não ia ver daquele jeito, mas a pessoa que ela é ferida, ela tá sempre na defensiva com tudo. E às vezes ela pode achar que alguém fez um comentário que era sobre você, mas nem era sobre você. E ela traz como se fosse diretamente sobre você, um ataque sobre você, e ela vem envenenar o seu coração, mas isso foi uma estratégia do diabo. Por isso que eu tenho que falar hoje para vocês que vocês precisam se submeter ao tratamento de Deus. Porque senão vocês são ervas daninhas, aonde Deus quer trazer crescimento. Por isso que a gente precisa falar, peraí, eu estou sentindo algo que eu acho que está desalinhado com as coisas de Deus. Então, se você sentir algo, uma rejeição, se você sentir algo, fala, fulano, faz sentido? Eu estava aqui, eu estava sentindo que você estava me rejeitando. Não, fulano, não tem nada a ver, vem cá, eu vou te dar um abraço. Você destrói Satanás, mas por quê? O diabo, ele vai falar para o rejeitado que toda hora ele está sendo rejeitado. O diabo vai falar para o rejeitado, olha, você está sendo rejeitado, você não é amado, você não é querido. O abandonado, o diabo toda hora vai falar assim, ô fulano, eles vão te abandonar, eles vão te deixar, eles vão se desfazer de você. Então, a pessoa ferida, ela sempre vai olhar o mundo, sentir o mundo na sua perspectiva até ela ser curada. Mas o dia que Jesus cura ela precisa... Jesus vai curar ela dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos. Mas ela precisa mudar de comportamento. Porque se ela continuar fazendo as mesmas coisas, e se ela continuar se submetendo às mesmas coisas, então hoje eu vou trazer tudo para vocês sobre feridas, sobre cura interior. Eu quero esperar vocês hoje no nosso culto. Então eu vou colocar no nosso canal profético, tá? Não sei se você tá no nosso canal profético, todo dia eu envio a palavra profética, é bem aqui no meu perfil, vou mostrar para vocês. Se você não tá no canal profético, eu peço que você entre, porque todo dia termina o devocional, eu tô mandando uma palavra profética poderosa para Deus falar com você. Amém? E ali no canal profético, a gente manda o link para vocês. A gente envia o link para vocês. Então, olha aqui, ó.
Bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bem aqui você encontra o canal profético. Ó, canal profético, você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui. E aqui, ó, foi o link da madrugada. Hoje o link do culto eu vou mandar aqui pra vocês. Ó, o culto que vai ter hoje. A palavra profética de ontem. Certo? Então aqui eu mando as coisinhas pra vocês. Então se você não entrou, entra. Ou se não, pelo nosso canal lá do Telegram. Eu vou enviar pra vocês. Então, se você não se permitiu ser tratado em alguma área, eu preciso que você seja tratado em alguma área. E a gente precisa olhar para quem nós fomos, para entender aonde está a nossa deficiência. Eu fui uma pessoa que teve mãe ausente, então aonde pode estar minha deficiência? Na orfandade. Na orfandade. Tive uma mãe ausente, não tive mãe presente, não tive pai presente. Não, então você precisa encontrar. Então hoje eu vou falar sobre as feridas, vai ser poderoso. Eu quero esperar todos vocês no culto de hoje. Quero entrar com vocês aqui agora um pouquinho sobre esse mês, tá? O mês de Elu, hoje é o primeiro dia, né? Começou ontem ao pôr do sol. Então, dentro do calendário profético, um dia não começa da meia-noite para meia-noite. O dia começa de um pôr do sol a outro pôr do sol. Quem estabeleceu isso? O nosso Deus. Da onde que é esse mês de Elu? Da Bíblia. A Bíblia nunca seguiu um calendário gregoriano. A Bíblia segue um calendário hebraico, o calendário que Deus instituiu. Se você olhar para o calendário hebraico, você vai ver que ontem teve lua. Olha só, toda vez que troca a lua, vai trocar o mês. Olha aqui, ó, trocou o mês. Aqui, ó, a gente tá aqui hoje, 1º de Elu. Ontem, do pôr do sol ao pôr do sol, aconteceu o quê? O dia 1º do mês. Se você for olhar mês lá, se você for olhar aqui, ó, se você for olhar, toda vez vai ter o quê? A questão da lua. Vai ter essa transição. Então, Deus, Ele trouxe para nós esse calendário. E é esse calendário, né, que a Bíblia segue. As festas que Deus pediu para a gente celebrar, elas estão debaixo desse calendário poderoso. E nós precisamos ter esse entendimento, tá? O calendário gregoriano foi instituído por um papa, certo? Olha só, vamos aqui comigo. Elu é o último mês, então hoje é o último mês do calendário civil. E aí nós vamos começar o próximo ano, o ano novo, que está por vir no mês de Tíres. E aí nesse mês a gente já sabe que do dia 1 ao dia 10 são 10 dias de convocação ao arrependimento, tá? Então vamos aqui comigo. Elu significa o mês do retorno, tá? A palavra central de Elu é techuvá, que significa retornar, certo? Então não é sobre você sentir culpa, é sobre você se arrepender de verdade e falar, Senhor, é sobre como fazer um balanço do ano, de tudo que aconteceu no ano. Então Deus está chamando nós para voltar à essência, para voltar para um local da onde nós não deveríamos ter saído, certo? Então, Elu profeticamente carrega uma voz profética de convocação. Volte para aquilo que eu te falei. Volte para a presença, volte para o primeiro amor, volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Então, por que nós estamos 50 dias de intercessão no tribunal de Deus? Toda vez que a gente entrar no calendário novo, nós vamos falar de tribunal. Por quê? Esses 10 dias, Deus está com o seu livro aberto, olhando para a humanidade, vendo tudo o que aconteceu e decretando o que vai acontecer, certo? E a forma a qual nós nos arrependemos, a forma a qual nós nos encontramos nesses dias, pode mudar muita coisa, certo? Então, aonde você se distraiu esses últimos meses? Aonde você perdeu a sua intencionalidade, a sua intensidade? Aonde você negociou seus princípios e você não deveria ter negociado seus princípios, tá? Aonde você começou a caminhar pelo seu próprio achismo sem consultar a Deus, volte logo para o lugar de onde você não deveria ter saído, amém? Esse mês de Elu também ele traz uma mensagem profética, eu sou do meu amado e eu sou do meu amado e o meu amado é meu, tá lá em Cânticos 6:3, tá? Uma das associações tradicionais mais conhecidas de Elu está em Cânticos, eu sou do meu amado e meu amado é meu, amém? Então, Jesus, né, o rei está no campo, o Senhor está no campo, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas, tá, para voltar a ter intimidade, para voltar para o primeiro amor. Então, todas as vezes que vai iniciar um novo ano dentro do calendário hebraico,
nós vamos ver esse toque de trombeta, esse toque de arrependimento, certo? Então, o Yom Kippur, né, é um jejum que acontece no 10º dia do calendário do Ano Novo, que vai ser quando chegar pertinho eu vou ensinar vocês. E aí nós vamos ter esses 10 dias de arrependimento. Então, esse último mês que antecede esse mês é um mês de convocação, ou seja, antes de Deus te levar para a nova estação desse novo ano, no calendário gregoriano nós estamos no ano 2026, certo? Depois de Cristo. Mas dentro do calendário judaico-hebraico nós estamos no ano 5786. Agora, no próximo mês, dia 21 de setembro, nós vamos entrar... Não, um pouco antes, né? Na verdade, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui certinho, para falar para vocês com exatidão. Ó, dia 12 de setembro, nós vamos entrar no ano 5787. E aí vai ter o Rosh Hashanah, que é os 2 primeiros dias, tá? Você vai celebrar o próximo ano. Então, esse mês de Elul é como se fosse uma preparação para você falar, olha, se arrepende, faz um balanço da sua vida. O que você precisa examinar. Então, o mês de Elul é um mês de retorno. O mês de Elul é um mês para você analisar o território. Então, nós estamos 50 dias no tribunal de Deus, pedindo para Deus reparar tudo aquilo que está desalinhado, tudo aquilo que está desajustado. Então, antes de Deus nos levar para esse novo ano, para esse novo tempo, porque, gente, com Deus, nada é natural. Tudo está acoplado ao sobrenatural. Entramos o nosso ano novo, não começa em janeiro. Não está dentro do calendário a qual Deus instituiu, é um calendário gregoriano. O ano novo, essa nova estação, essa nova dimensão profética sempre entra quando Deus começa de fato, biblicamente, o ano novo, que vai ser neste ano vai cair no dia 12 de setembro. Por quê? Por que vai cair no dia 12 de setembro? E o ano que vem cai em outra data? Porque Deus, tá? O calendário hebraico é conforme as luas, tá? A lua não é o calendário gregoriano é um calendário solar. O calendário bíblico é um calendário lunar, certo? Sobre as luas, certo? Então, olha só. Então, antes de Deus nos levar para esse novo tempo, Ele chama todos nós para se voltar para Ele, tá? Então, Deus quer mais intimidade, mas Deus quer renovar a aliança que Ele fez conosco e talvez você quebrou essa aliança, certo? Então, você tem pertencido completamente ao amado, a Jesus? Você tem se entregado completamente ao Senhor Jesus? Você tem se entregado completamente ao Senhor? Ou você está buscando Ele por algum interesse? Então, esse mês é mês da gente olhar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo é porque eu estou interessado em alguma coisa? Então, Elul é o tempo onde Deus está examinando o coração, porque vai começar um ano novo. No próximo mês, Tishrei, vai começar o ano novo. E esses 10 primeiros dias do ano novo, Deus vai estar com seus livros abertos para ver o que aconteceu, como você se encontra naquele dia. E, queridos, as festas bíblicas são poderosas porque elas trazem uma identidade profética para aqueles dias poderosos, portas de acesso para você conquistar, para você estabelecer, para você reparar coisas. E eu quero que você entenda isso. As festas simbolizam a volta de Cristo. Então, Elul é um mês de examinar o coração. Elul, esse mês que nós estamos entrando hoje. Então, todos esses dias agora, eu quero que você olhe. Por isso que eu falei, gente, esses dias de tribunal, cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. Cuidado com o que você tem falado sobre você mesmo. Ah, eu sou isso. Não, eu sou abençoado, eu sou querido, eu sou amado. Amém? Então, nesse mês, Deus começa a iluminar áreas da nossa vida que precisam ser tratadas para a próxima estação. Então, nesse mês, Deus vai apertar você. Nesse mês, Deus vai mostrar dentro de você o que está desalinhado. E eu quero que nesse mês, queridos, vocês vão ter um confronto emocional poderoso. Então, se tem um mês onde a cura interior pode se intensificar, por isso que eu quero ministrar nessa sexta-feira, hoje, às 19 horas, cura interior. Por quê? Nós estamos debaixo de um mês propício para Deus tocar na alma, para Deus tocar dentro do comportamento, para Deus tocar dentro do caráter, tá? Então, coisas que você, tolerou vão começar a te incomodar. Relacionamentos que estavam trazendo,
relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, pessoas difíceis vão começar a te incomodar. Motivações vão começar a ser reveladas. Deus vai começar a confrontar sua motivação, que às vezes não é genuína, é interesseira, tá? A sua motivação, às vezes, em ajudar o próximo não é genuína, mas é querendo algo em troca, querendo visibilidade, querendo influência, querendo demonstrar uma coisa que talvez você também não é. Hábitos começam a ser confrontados dentro desse mês, desses dias. Feridas escondidas vão vir à superfície. Queridos, desde o dia 50 está sendo para mim poderoso. Eu estou sentindo um nível de aquebrantamento sobrenatural extraordinário. Eu não sou muito de chorar no meu devocional, mas nesses últimos dias o que eu tenho chorado no devocional, e eu sei que é a atmosfera de aquebrantamento, a atmosfera de intimidade que tá já sobre o ambiente, e agora ela vai se intensificar, amém? Então toda ferida que está escondida vem à superfície. Muitas vezes a gente olha pra gente, a gente fala, eu não tenho ferida nenhuma, eu não tenho nenhum problema. Tem sim, tem sim. Só que talvez você ainda não sabe a ferida que você tem porque você não tem conhecimento sobre aquela área. Como esses dias eu estava falando para vocês sobre a ferida da criança. Quantos de vocês começaram a perceber que de fato vocês tinham, mas você não conseguia ver isso porque nós precisamos trazer à luz o conhecimento para confrontar áreas, a não ser que o Espírito Santo venha e fala, amém? Então Deus, tá? Ele está preparando você para carregar algo novo. Mas pro novo vinho a gente tem que deixar os cântaros para trás. Então, Elu é o mês da limpeza. Eu sei que talvez você, como eu, já começou uma baita de uma faxina na sua casa. Mas se você não começou, esse mês é propício para você falar, Senhor, esse mês eu vou fazer uma faxina na minha casa. E quando eu estiver fazendo, colocando tudo no lugar, quando eu estiver alinhando os papéis, quando eu estiver tirando aquilo que não presta, ou tirando algo para doar, limpando armários que faz séculos que eu não limpo, eu quero que o Senhor entre no meu coração, esquadrinha meu coração, minha alma, minha mente, o meu caráter, e tira para fora, traz para a superfície tudo aquilo que não está de acordo com a identidade profética a qual Deus estabeleceu, a qual o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Se tem um momento que Deus fala comigo é quando eu estou alinhando as coisas, quando eu estou colocando coisas no local. Quando Deus fala comigo de uma forma poderosa, tá? Deus fala comigo de uma forma avassaladora quando eu estou colocando tudo, ajustando tudo. Lembra que eu falei pra vocês esses dias? Que eu tava ajeitando as gavetas, eu gosto de ajeitar tudo bonitinho, colocar, né? Enfim, na gaveta do lado da minha cama. Tinha acabado de chegar outras suportes de organização, organizadores. E eu pedi uma caixa de organizadores. E como veio um em cima do outro, o último tava rachado. E aí, o primeiro instinto foi, eu vou passar uma fita aqui, porque só tava rachado, né? Não tava quebrado. Mas tava com uma rachadura que logo poderia quebrar. E aí até busquei um super bonde para passar ali, para ver o que eu fazia. Aí o Espírito Santo falou comigo. Você vai tolerar o que está quebrado? Isso daqui agora pode ser que não faça nada, mas daqui a pouco pode cortar a mão de alguém porque tinha dado uma trincadinha no canto e poderia cortar. Então, o que eu entendi? O que você faz com o que está quebrado? E aí na hora eu quebrei e joguei fora. E Deus trouxe para mim isso. Então, Deus, ele fala conosco às vezes quando a gente está organizando. Então, a gente não pode tolerar coisas que precisam ser passadas na prensa dele. Às vezes a gente quer bancar um de super-herói e ajudar e carregar pessoas quebradas. Essas pessoas vão trazer muito prejuízo para você. Você precisa entregar para elas a ferramenta, a chave, o caminho. Mas, queridos, eu quero que você entenda a frequência a qual você está hoje, às vezes não combina mais com a frequência de quem era seu amigo lá atrás e não é convertido. Essa pessoa ela vai querer falar com você das coisas do mundo, enquanto você está falando das coisas do céu. Só que se você ainda estiver frágil, as coisas do mundo podem começar a mexer com você novamente. Agora, uma vez que você está bem estabelecido, você vai influenciar essa pessoa, mas essa pessoa, o diabo não vai deixar ficar perto de você. Mas quando alguém que é muito do mundo quer estar insistindo em ficar com você, muito cuidado, porque talvez Satanás quer usar essa pessoa para te fazer você voltar para os maus caminhos. Porque quando você é sal da terra, luz do mundo, Satanás não vai querer que essa pessoa que hoje está nas garras deles nem chegue perto de você, porque o teu cheiro é de mirra, amém? Então, esse mês de Elu, Deus está chamando a gente para um confronto. Deus está falando assim, o que está distraindo você? O que está deixando você na mornidão?
O que está fazendo você ser um procrastinador emocional, espiritual, mental? O que está fazendo você se acomodar? O que está fazendo você viver nesse ciclo da mesmice? Então, para o que o Senhor está te chamando agora? Para fazer um esquadrinhamento. E queridos, Deus ele só pode libertar, ele só pode curar aquilo que você permite. E às vezes a gente quer esconder áreas porque a gente ainda tem vantagem nessas áreas ou a gente ainda se beneficia nessas áreas. Então, o que você vai fazer? Fala, Jesus, eu exponho tudo relacionado ao meu caráter agora na tua presença. Eu exponho tudo relacionado ao meu emocional agora na tua presença. Eu exponho tudo relacionado ao que eu sinto, ao que eu sou e ao que eu penso na sua presença. Jesus, aonde tiver algo que está desajustado com a tua vontade, por favor, Jesus, tira, esmaga, confronta, quebra. Hoje eu vou ministrar no culto às 19 horas uma palavra poderosa sobre cura interior. Eu vou trazer um confronto para o seu coração. E eu quero que você venha com os braços abertos e o coração aberto, falando, Jesus, eu quero assistir o culto de hoje, mas eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Amém? Queridos, às vezes a gente está ferido por causa de uma palavra que a gente não soube discernir. Por causa que alguém falou com a gente de uma forma e a gente não soube discernir. Amém? Deixa eu falar algo para você. A única forma de você não viver debaixo de uma ferida, tá? A única forma de você viver sempre curado é você sempre ser vulnerável ao Senhor Jesus e expor. Alguém fez algo que você não gostou, você precisa ir para os pés do Senhor e falar assim, Jesus, eu estou triste com essa pessoa. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo defraudada, estou me sentindo enganado. Você precisa expor ao Senhor Jesus o que você está sentindo. A ferida, ela só consegue crescer onde ela não é verbalizada. Porque onde ela é verbalizada, ela não fica inchada. Então, presta atenção. Como que funciona uma ferida? Você recebe o veneno, ela começa a inchar e você começa a ruminar aquilo, pensar naquilo, sentir aquilo e refletir sobre aquilo. Mas você não externaliza, você não fala. E o fato de você sentir e não extravasar, porque toda vez que você fala algo, você está liberando isso. O fato de você não liberar isso, não admitir isso, às vezes por orgulho, às vezes porque não quer se mostrar vulnerável, isso vai inchar dentro de você. E ela vai inchar tanto que ela vai se tornar um câncer. E esse câncer vai modular o seu hábito, vai modular o seu comportamento e a sua forma de ser, e a sua forma de agir e a sua forma de ver o mundo. O maior problema de uma ferida na alma não é o começo, é o depois. Quando ela se torna crônica, ela vai modular como você é. E aí você já não vai ser mais uma pessoa genuína, porque você está debaixo de um padrão e vivendo, vendo, ouvindo, escutando, analisando e observando, porque nós somos pessoas racionais que observa, comunica, reage, mas aí tudo isso não vai ser debaixo de um instinto natural da sua identidade, mas de uma ferida que você tem. Você sempre vai estar na defensiva, você sempre vai estar esperando um ataque. E não é assim que o Espírito Santo me criou e criou você. Quando o Espírito Santo nos dá identidade, ele nos dá identidade para a gente agir conforme aquilo que ele fez e restaurou dentro de nós. Amém? Então, Deus está chamando você para um tempo de cura interior avassalador. Então, esse tempo é o mês de Elu. Então, nesses dias, o Senhor vai trazer cura em todas as áreas da sua vida. Então, é tempo de procurar a face do Senhor, é tempo de falar. Lembra que eu falei para vocês esses dias? Eu falei assim, gente, vem para o tempo de devocional com Jesus, se veja como criança, pede para Jesus curar as suas feridas, fala para Jesus. E sabe, deixa eu falar algo para você. Às vezes, a raiz da ferida, ela não está no agora, ela não está no que fizeram para você agora, por último. Talvez o que fizeram para você agora, por último, foi só a intensificação dessa ferida. Talvez essa ferida está lá atrás, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com abuso sexual. Algo que aconteceu, um fato que aconteceu, ali está a raiz. E nós precisamos sim perdoar todas as instâncias a qual essa ferida ela potencializou. Mas nós precisamos ir na raiz e falar, eu solto isso, Senhor. Eu solto isso, Senhor Deus, eu processo isso agora, eu recebo o teu sangue curando agora essa raiz, tira toda a erva daninha de dentro do meu coração. Senhor Deus, eu não quero mais sentir essa culpa, essa raiva, eu não quero mais sentir esse ódio, esse sentimento de vingança, eu não quero mais, sabe? E muitas vezes vocês estão carregando feridas da infância, feridas da adolescência,
feridas que foi ocasionada por um comportamento que você teve, talvez numa fase de rebeldia, e você precisa perdoar o adolescente rebelde que você foi. Você precisa perdoar a criança exaustiva ou a criança que reagiu. Você precisa perdoar e soltar todas essas estações para viver completamente na sua, porque senão você vive a sua estação com flagelos, com resquícios de coisas que você não superou lá atrás, e isso aí está potencializando, isso aí está modulando você. Nós precisamos ser autênticos e ter essa identidade que Cristo quer gerar dentro de nós. E eu vou falar para você, nós nunca vamos parar de orar, nunca vamos parar de jejuar, porque é de glória em glória que somos transformados. E demora muito para Deus estabelecer os princípios do reino dentro de nós, demora muito para Deus estabelecer caráter dentro de nós, demora muito tempo, porque é um comportamento que Jesus tem que vir estabelecer. Queridos, não é difícil. A pessoa que não é organizada, começar a ser organizada é muito difícil, porque é um hábito. Geralmente um hábito demora 2 anos para ser estabelecido. Por que você que está comigo há mais de 3, 4 anos não consegue parar de jejuar? Porque você entrou nesse local e isso se tornou um vício, na verdade um vício do teu espírito, que anseia por jejuar. Amém? Às vezes a gente nem está fazendo jejum, você está lá jejuando, o Espírito Santo está lá te chamando para jejuar. Amém? Então, Elu é a preparação para esse novo ciclo. Elu é um mês de posicionamento, ok? Volte para sua posição. Volte para as suas disciplinas espirituais. Volte para o eixo de um chamado que estava ardendo no seu coração e você deixou. Volte, o Senhor está te chamando para voltar. E eu vou falar para você, mais que nunca, o Senhor precisa, nesse tempo, do seu povo preparado. Nós vamos receber um grande avivamento sobre a nação brasileira e sobre a América do Sul, mas principalmente sobre a nação brasileira por causa do tamanho do território. E aí eu falo para você, nós já estamos avivados. As pessoas que estão já orando, jejuando, nós já estamos vivendo um avivamento. Mas nós seremos semeadores, nós seremos os liberadores desse avivamento que está chegando. Por quê? Para que alguém sinta o avivamento, nós precisamos pregar, falar, cantar, ministrar, sim ou não? É assim ou não é? É assim, é dessa forma. Então, eu quero que você esteja preparado para esse grande dia, para o que o Senhor está trazendo. Deus vai usar a sua vida. Nos últimos dias, o Senhor está chamando esses trabalhadores da última hora. Você é o trabalhador da última hora. Você é o trabalhador da última hora. E é agora. Deus está te capacitando, Deus está colocando em você um fogo do avivamento. E é com o que você tem na mão que você vai. É com o talento que Deus colocou. Para de se comparar que o outro tem mais. Faça com o que você tem, porque sobre o que você tem, Deus vai aumentar. Amém? Então eu quero hoje que você, tá? Eu quero hoje que você venha entrar nesse local de falar, Senhor, ajusta o meu caráter, ajusta a minha identidade, ajusta tudo que precisa ser ajustado e me leva a águas profundas. Me leva, Senhor Deus, a águas profundas na tua presença. Eu quero que você peça aceleramento de Deus para você viver aquilo que está por vir sobre a terra. Queridos, nesses próximos meses, tá? Nós vamos viver um avivamento violento. E você vai ter um campo fértil para pregar, para contar testemunho, para ganhar pessoas para Jesus. Escuta o que eu estou falando. Nesses próximos meses, o campo está fértil para você pregar, para você falar de Jesus. Faça. Eu sempre gosto de trabalhar numa ótica assim. Imagina que o mundo vai acabar daqui 2 anos. E você só tem 2 anos para evangelizar. Você já está salvo, você já está em Cristo. Você só tem 2 anos para fazer alguma coisa, para deixar um legado, para fazer algo diferente. O que você faria? É uma hipótese, não estou falando que vai acabar. É uma hipótese. O que você faria? E se você tivesse só 1 ano, o que você faria? E se você tivesse só 6 meses, vamos supor que você tivesse o privilégio de saber o dia que Deus chegaria para arrebatar o seu povo. E aí o anjo do Senhor falasse assim para você, Pastor Norato, Nilma, Patrícia, Alessandro, Thelma, vocês têm apenas 6 meses para fazer algo diferente, porque eu estou voltando. Eu tenho certeza que muita gente ia começar a ir nas escolas, nas praças, nos hospitais. Você não ia esperar ter a oportunidade um dia na semana, você ia começar a fazer algo. Eu estou fazendo algo todos os dias. Todo dia eu faço algo para Jesus. Eu prego aqui, eu oro na madrugada, mas poderia fazer mais.
E nós já estamos colocando as baterias para fazer mais. Amém? E aí eu falo para você, o que você está fazendo? Se Jesus voltasse em um breve tempo, o que você faria? Aí você fala assim, apóstolo, eu ainda estou no processo. Então você teria que acelerar o seu processo de cura. Você teria que ter um posicionamento mais radical. Você vai falar assim, Senhor, eu vou viver um processo de cura aqui com o Senhor 1 mês, 40 dias. Depois que acabar essa campanha de 50 dias, eu vou estar curado, restaurado, liberto. E eu vou mudar todo o comportamento. Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor pedir para mim nesses 50 dias, eu vou transformar, eu vou me posicionar, porque depois eu quero ser esse homem, essa mulher, que vai estar na seara, liberando as sementes de avivamento, liberando a salvação do Senhor, sendo uma ponte de salvação para as pessoas que estão perdidas. Eu quero ser um João Batista nessa geração. O Senhor está chamando você para fazer, mas primeiro Ele quer fazer em você. E eu acredito que você que acha que ainda não está alinhado, esse é o tempo de você falar, Senhor, Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Você sabe por que as coisas demoram? Porque você não se posiciona. E eu preciso que você se posicione e fale, Jesus, eu estou me posicionando. Jesus, o que eu preciso mudar? Eu não quero mais que você senta nessa mesa, então não senta mais naquela mesa. Eu não quero mais que você carregue esses hábitos, então para de cometer esses hábitos. E é assim que o Senhor vai fazendo, é assim que Ele vai, né? Então, nesse tempo, nesse mês, o Senhor está tratando, mês de Elu, o Senhor está no campo. Elu é o retorno, tá? De você voltar para Deus. Elu é um mês de arrependimento, um mês de intimidade, um mês de despertamento, um mês de limpeza, alinhamento de Deus. É um mês de preparação, reposicionamento. O que é reposicionar? Aquilo que estava posicionado, desalinhou, a gente vai reposicionar, corrigir a rota. Elu é o mês de você gerar aliança com Deus. Amém? Glória a Jesus. E eu vou falar para você, não tem erro se entregar totalmente ao Senhor. Não tem erro estar com Ele. Não tem erro nenhum. Você tem ganho. Deixa eu falar pra você, se alguém falou que você não vai ter batalha, não vai ter luta, mentiu pra você. Só que a diferença é que lutar com Deus diante de você e lutar sem Ele estar na brecha por você é diferente. E quando Deus está conosco, há uma paz que excede todo entendimento, que fala todo o tempo pra você, vai ficar tudo bem, fica em paz. Agora, quando você tá no mundo, as nossas guerras são muito difíceis, nos esmaga emocionalmente. Porque o diabo, ele se alimenta de toda essa aflição, de todo esse medo, toda essa angústia. Mas quando nós estamos em Deus, a gente não deixa de ter guerra. Mas a gente tem o Espírito Santo que nos consola e fala, eu tô com você, fica em paz, já deu tudo certo, eu já tô cuidando de tudo. E isso é o nosso diferencial. Amém? Eu espero você hoje no culto às 19 horas, horário de Brasília. A gente vai enviar o link para você em todos os nossos canais. Eu espero você, vai ser poderoso, tá? Vai ser poderosíssimo. Nós vamos viver um tempo sobrenatural de cura interior. Deus vai falar com você de forma poderosa, profética, certo? E eu vou ministrar cura, então o culto hoje vai ser voltado a ensino, tá? É um culto profético, no final eu vou profetizar sobre a nova identidade que Deus está estabelecendo. Não perca, tá? Não fica gravado o culto, é às 19 horas, horário de Brasília. Beijo, amo vocês.